Salmos 89, nos versículos 6 e 7, diz assim: Pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? E quem entre os filhos dos poderosos podem ser semelhante ao Senhor? Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e tido em reverência por todos aqueles que estão ao seu redor. Agora abra comigo a sua Bíblia em Salmo 145. Salmo 145, no versículo 10, diz assim: Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e conversarão sobre o teu poder, para fazer conhecido aos filhos dos homens e os seus poderosos atos e a gloriosa majestade do seu reino. Volta comigo em Salmos, no capítulo 89. Nos versículos que nós lemos, nos versículos 6 e 7, que diz assim: Pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? E quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e tido em reverência por todos aqueles que estão ao seu redor. Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e tido em reverência por todos aqueles que estão ao seu redor. Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e reverenciado por todos aqueles que estão ao seu redor. Você entende o peso dessa palavra, irmãos? Você consegue compreender o peso disso que o salmista Davi declarou? De que na Assembleia dos Santos o nome do Senhor seria temido e o nome dele seria reverenciado por todos aqueles que estariam ao seu redor. Se você entende o peso dessa palavra e se você entende a dimensão disso, você entende o que nós estamos fazendo aqui. Porque quando nós nos reunimos em um culto de domingo à noite, nós estamos reunindo a Assembleia dos Santos para que o nome dele seja reverenciado, para que ele seja grandemente temido. E é isso o que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso que nós fazemos todos os dias da nossa vida. É isso que nós fazemos quando nós nos reunimos em um culto de domingo à noite. Nós estamos dizendo para ele: Pai, eu reconheço a tua soberania e o seu poder, eu reconheço a sua majestade, eu reconheço que não há outro além do que o Senhor, eu reconheço que o teu nome é temido sobre toda a face da terra. Quando nós participamos de um serviço de culto, quando nós ofertamos a Ele, quando nós cantamos louvor a Ele, quando nós ouvimos a sua palavra, nós estamos declarando que o nome dEle é temido em nosso meio. Então se coloque de pé, por favor. Não, eu não quero fazer isso para te emocionar. Eu quero fazer isso para te ensinar. Porque o nome dele precisa ser temido nesse lugar. O nome do Senhor precisa ser reverenciado em nosso meio. Aleluia! Aleluia! O nome do Senhor precisa ser temido em nosso meio. O nome do Senhor precisa ser reverenciado em nosso meio. É por isso que nós estamos aqui. Não existe outro motivo. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Tu és santo e majestoso. Toda honra e toda glória pertencem a ti. Aleluia! Aleluia! Ah, Senhor, nós devolvemos a glória que nós roubamos de ti. Nós devolvemos a glória que nós roubamos do Senhor. Aleluia! Está preparado aqui a casa
e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão presentes aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, só quero te, que teu é o reino, teu é o reino, e a glória pra sempre. Teu é o domínio, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Levante as suas mãos e declare isso. Teu é o reino e a glória pra sempre. E teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. E teu é o domínio e o poder, amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Que essa verdade se encarne em você nessa noite. Tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. E não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como
como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? E quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e tido em reverência por todos aqueles que o cercam. Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos. Não há outro como. Ah, Ele é temido no meio dos santos. Nós tememos ao seu nome, Yeshua HaMashiach. Só tu és. Nós tememos o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há outro como. Nós tememos Deus de toda a terra. Nós tememos Rei do Universo. Nós tememos o Senhor. Nós tememos Tu que nos destes a vida. Nós tememos a um Deus que não nos deixa faltar nada nem um dia. É a esse Deus que nós tememos. Nós tememos a um Deus que coloca alegria no nosso rosto. Nós tememos a um Deus que nos aformoseia dia e noite. Porque grande és Tu. Porque grande és tu, Maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu. Maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não, não há. E não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não, não há. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti. Não, não há. não há outro igual a Escute. Sabe o que nós precisamos fazer nessa noite? Nós precisamos apenas nos render à majestade santa do Senhor que está no recinto. O que nós precisamos fazer aqui, reunido em Assembleia Santa, nós apenas precisamos temer o nome do Senhor. Nós apenas precisamos reconhecer que nós não somos ninguém sem Ele. Nós apenas precisamos reconhecer que nós não temos vida longe dEle. E sabe, eu não sei o que você tem feito nesses dias. Eu não sei qual tem sido os seus pensamentos. Eu não sei qual tem sido as suas ações. Mas existe uma coisa. Existe uma coisa que é certa. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Todas as coisas precisam convergir nele. Você não vai ter vida longe dele, então volta para Ele. Não adianta você perambular por aí, irmão. O teu lugar é com Ele, somente com Ele. O teu lugar é sentado à mesa, comendo daquilo que Ele, apenas Ele pode te oferecer. Sabe por que você tem sentido fome nesses dias?
Você tem sentido fome nesses dias porque a fonte da sua comida e bebida não tem sido o Senhor. Porque aquele que bebe de mim jamais terá sede. Porque aquele que bebe de mim jamais terá sede. E grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Ah, irmão, aplauda a esse Deus, aplauda esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, exalte o nome dEle. Aleluia. Se assente. Pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? E quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e tido em reverência por todos aqueles que estão ao seu redor. Nós precisamos sair daqui nessa noite entendendo o peso e a dimensão disso que o salmista Davi quis dizer. Porque sabe, irmãos, nos últimos dias, o que eu tenho percebido são aqueles que são participantes da congregação dos santos, tentando entender o que nós fazemos aqui. Por que nós nos movimentamos dessa forma? Por que nós pregamos o que pregamos? Por que acreditamos no que acreditamos? E entenda, eu não estou falando de um ministério, eu não estou falando de uma igreja. Eu estou falando do corpo de Cristo na terra, tentando encontrar o significado do motivo pelo qual caminha. E eu queria falar sobre algo nessa noite, e eu queria que você me amasse muito. E eu queria que você fosse muito atento sobre aquilo que nós vamos conversar. Eu queria ser muito sucinto. Queria ser muito direto, muito rápido. Rápido eu não sei se eu consigo, mas direto eu vou tentar. Mas eu queria falar nessa noite sobre algumas coisas que nós ouvimos muito, mas com a nossa ânsia de querer caminhar em coisas mais profundas, esquecemos daquilo que o Senhor nos ensinou como elementar. Sabe, irmãos, o Senhor, durante alguns dias, o Senhor tem falado comigo acerca de algumas coisas. E quando eu tenho ido conferir as Escrituras, eu percebo que são mais simples do que eu imagino. E aí, hoje de manhã, eu estava na minha casa, de frente para a palavra de Deus, e eu disse: meu Deus, eu nunca ouvi tanto disso, eu nunca li tanto disso na Tua palavra, Senhor. E aí depois eu e o pastor Leonardo conversamos, eu falei: cara, nunca ouvi falar tanto sobre isso. Eu nunca li tanto sobre isso como eu tenho lido nesses dias. Eu queria falar nessa noite sobre o temor do Senhor. Eu queria falar nessa noite sobre homens e sobre mulheres que são mergulhados no temor do Senhor. Eu queria falar nessa noite um pouquinho sobre o significado de nós temermos o nome de Deus. Sabe, irmãos, nós tivemos uma conferência há um tempo atrás que acabou com a minha vida. Estou falando sério para você, eu vou repetir, acabou com a minha vida.
E eu não sei se você passou pela mesma moenda que eu, mas eu passei. E eu saí daqueles dias refletindo sobre algumas coisas que eu não me via refletindo há muito tempo. E eu já entro na palavra, eu só preciso fazer um plano de fundo aqui para que você me entenda. E aí eu comecei a observar algumas coisas acerca disso. E a primeira pergunta que eu fiz para Deus depois daqueles dias, eu falei assim: Senhor, por favor me mostra os dias em que eu produzi algo para Ti, sem o devido temor e sem a devida reverência. Sabe o que era mais legal? Que não foi tão legal. O Senhor me mostrou. Irmãos, não pense você que foram coisas que aconteceram há anos atrás. Tinham coisas que tinham acontecido há dias atrás, em que eu esquadrinhei as minhas atitudes e percebi que algumas atitudes não estavam concernentes àquilo que eu sabia sobre temor. E foram dias de muito confronto, e foram dias de muito arrependimento, até que eu conseguisse compreender para qual lugar o Senhor estava me levando. E aí, quando eu resolvo parar para ler algumas coisas nas Escrituras, tudo que eu lia falava de temor. Tudo que eu lia falava de reverência. Tudo que eu lia falava de temor. Eu ia para um lado, falava de temor. Eu ia para o outro, falava de temor. Eu sai temor, e não saía. E o Senhor me pegando, até que uma hora eu falei: tá bom, pega. E sabe o que eu percebi? Olhando para as minhas atitudes, eu percebi que muitas vezes nós funcionamos adequadamente. Muitas vezes nós chegamos em um culto como esse e até produzimos alguma coisa para o Senhor. Mas isso não significa que nós estamos fazendo debaixo do temor dEle. Isso não significa, não é pelo fato de que nós produzimos frutos. Não é pelo fato de que nós temos uma boa produção. Não é pelo fato de que a nossa árvore está vistosa, verde, carregada de alguma coisa. Não é por esse motivo que nós estamos caminhando debaixo de temor. E foi exatamente isso que eu comecei a examinar. E foi exatamente isso que eu comecei a jogar na cara de Deus. Eu falei assim: mas Senhor, está aqui. O fruto está aqui. E aí depois Deus te mostra que o fruto nem era tão bom. Estava meio podre. E aí eu comecei a observar algumas coisas. Irmãos, eu nunca aprendi tanto sobre temor como eu tenho aprendido nos últimos dias. E eu queria poder compartilhar isso com você, porque não seria justo da minha parte reter isso para mim. Não seria justo da minha parte apanhar sozinho. Então, nessa noite eu gostaria de falar sobre temor e cara, esse versículo fala sozinho. Porque quantas vezes nós saímos da nossa casa, e quantas vezes nós viemos para um lugar como esse, com a nossa cara amarrada, talvez porque discordamos ou entramos em discussão com a nossa esposa um pouco antes. E ninguém passa por isso, irmão, só eu. Mas às vezes a gente está vindo, está no trânsito, acontece alguma coisa. E isso é o suficiente, isso nos basta para que nós venhamos a entrar em um lugar como esse. Amarrar o nosso burro, e eu sei que não é só eu que faço isso, apesar da minha especialidade ser essa. E aí nós amarramos o nosso burro, fechamos a nossa cara, não cumprimentamos o irmão direito que está lá na porta. Os irmãos do Vinde dão glória a Deus. E aí nós entramos aqui, e nós fazemos a mesma coisa com aquele que é o digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque por muitas vezes nós entramos em lugares como esses e nós permanecemos com a nossa mão no bolso. E nós não conseguimos reconhecer aquilo que o salmista Davi disse, que esse é o lugar para que o nome dele seja temido. Nós não conseguimos reconhecer que esse é o lugar para que o nome dele seja reverenciado. E sabe, irmãos, eu estou trazendo isso para um plano muito espiritual. Mas quantas vezes nós não fazemos isso no nosso trabalho?
Quantas vezes nós não fazemos isso na nossa casa? Porque nós também dizemos que Deus está lá. Nós também dizemos que Deus está no nosso trabalho. Nós também dizemos que Deus está em todas as partes. E quantas vezes nós não conseguimos reconhecer o Senhor nos nossos dias? Nós não conseguimos temer o nome dEle naquilo que fazemos. Deixa eu te mostrar um pouquinho quem é esse Deus, irmãos. Vem comigo em Isaías, capítulo 40. Hoje nós vamos ler Bíblia, irmão. Pede isso não, irmão. Isaías 40. Isaías 40, no versículo 12. Quem tem medido as águas da concha de sua mão, e repartido o céu em porções com a palma da mão, e incluindo o pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças? Quem tem dirigido o Espírito Santo, ou sendo seu conselheiro e tem ensinado? Com quem tomou ele conselho, e quem o instruiu, e o ensinou na vereda do juízo, e ensinou conhecimento, e mostrou a ele o caminho do entendimento? Eis que as nações são como uma gota de balde, e são consideradas como pó fino da balança. Eis que ele, Deus, ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. E o Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada, e para ele elas são consideradas menos do que nada e vaidade. A quem então vos ireis comparar Deus? Ou qual semelhante vós comparareis a Ele? Nós falamos de um Deus que mede as águas com a concha de sua mão. Nós falamos de um Deus que nos sustenta dia e noite. Nós falamos de um Deus que nada nos falta. Nós falamos de um Deus que nos sustenta segundo a sua medida. Nós vemos um Deus por aí que cura o enfermo, liberta o cativo. Nós vemos um Deus por aí que nos proporciona revelações mais profundas da sua palavra e nos direciona, nos aconselha, para que nada nos falte. Nós conhecemos um Deus por aí que é capaz de nos convencer dos nossos caminhos tortuosos, dos nossos caminhos errados, para que nós simplesmente possamos voltar para Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vemos um Deus que todos os dias fala conosco, através do seu Espírito, para nos convencer, pelo simples fato de que Ele nos ama, e de que Ele quer nos proporcionar o melhor dessa terra. Nós estamos falando de um Deus que envia o seu primogênito, que envia o seu Filho, para que morra numa cruz, porque os nossos pecados e as nossas transgressões os transpassassem. O sofrimento de Jesus naquela cruz foi porque pessoas como nós não reconhecemos a Deus da forma que Ele precisa ser reconhecido. Então Deus faz isso, envia o seu Filho, para que a graça e o favor nos alcançassem. E aí eu te pergunto, quem é esse Deus? Qual o tamanho desse Deus que consegue medir as águas de um oceano? Irmão, você já parou para pensar na dimensão de um oceano? Você já parou para imaginar que quando você vai à praia, você olha da beira da praia e você avista o oceano? E ele não tem fim. Um Deus que quando a terra estava sem forma e vazia, em meio a trevas, pelo poder que continha na sua palavra, Ele começa a dar ordens, e todas as coisas começam a tomar forma e vida. Você tem noção de quem é esse Deus? Você tem noção de que nós estamos falando de um Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? É esse Deus a quem nós reverenciamos nesse lugar. É esse Deus a quem nós tememos reunidos em assembleia solene. Então nós não temos o direito de entrar aqui de qualquer forma.
Nós não temos o direito de entrar aqui com as nossas vestes de qualquer jeito. Nós não temos o direito de entrar aqui com o nosso coração de qualquer maneira. A nossa única intenção precisa ser de reconhecer que Ele é Deus sobre todas as coisas. Tu és um Deus soberano. Aleluia. Sabe, irmãos, quando você está trabalhando, e sabe por que nós não podemos trabalhar de qualquer forma? Nós não podemos cuidar da nossa família de qualquer jeito. Nós não podemos cuidar da nossa esposa de qualquer forma, porque Ele nos deixou uma responsabilidade de que nós amássemos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Sabe por que nós não podemos fazer isso de qualquer forma? Ele disse para que nós ensinássemos os nossos filhos nos caminhos da retidão, porque quando eles crescessem, eles não desviariam do seu caminho. E sabe por que Ele disse isso? Ele disse isso porque somos nós os responsáveis por garantir que o temor do Senhor permaneça na vida da nossa esposa, nós maridos como sacerdote, e na vida dos nossos filhos, de nós como pais e instrutores, mestres da vida dos nossos filhos. E sabe por que nós precisamos fazer isso com excelência? Porque quando nós fazemos isso com excelência, nós estamos dizendo: Pai, eu reconheço quem Tu és. Estou Te adorando através disso que eu estou fazendo. Estou reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas, através das minhas ações. Então nós não temos o direito de fazer as coisas de qualquer jeito. Pô, pastor, mas é difícil. Eu sei que é, irmão. Eu sei que acordar segunda-feira de manhã, no frio, no inverno, aonde parece que você não enxerga um palmo na frente da sua mão, porque a neblina é maior do que aquilo que você já pôde ver. E para quem anda de moto sabe do que eu estou falando. Sente um frio absurdo. Parece que a mão não esquenta por umas 3 horas depois. E aí talvez você diga assim: pô, pastor, mas temer a Deus desse jeito? É, irmão, é temer a Deus desse jeito. Levantar com alegria, porque você tem um trabalho que te proporciona recursos para que você seja abençoado e abençoe aqueles que estão ao seu redor. É reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele guarda a sua vida dia e noite. Porque ainda que você enfrente o trânsito mais caótico, Ele te guarda para que não te aconteça mal algum. Porque ainda que a tua casa fique sozinha durante o dia, ao redor da sua casa a violência não chega. Ainda que você pegue um resfriado, a enfermidade não assola a sua casa. Ainda que as configurações dos dias não sejam tão boas, mas ainda assim Ele conserva a paz, justiça e alegria. Ah, é esse Deus! É esse Deus que nós estamos falando, irmãos. Só que se nós temos a dimensão desse Deus, se é esse Deus que o salmista Davi disse no capítulo 89 de Salmos que deveria ser temido, por que nós andamos por aí de qualquer jeito e de qualquer maneira? Por que quando nós participamos de um culto como esse, nós viemos aqui de qualquer forma, com o nosso humor de qualquer jeito, como se ele fosse um qualquer? Vou te contar uma coisa da minha vida, que até nisso Deus me pegou. Eu gosto de futebol, irmão. Como todos nós, né? Não é só eu. Fala aí, irmãos, pelo amor de Deus. Só escolhi o time errado. Não, escolhi o time certo. E aí, sabe o que eu percebi, irmãos? Eu percebi, para de falar de mim aí. Eu percebi que quando a gente vê o nosso time jogar, a gente se empolga, torce. Teve um dia que eu estava sentado na cama, e meu time estava indo para o ataque. Quando ele chegou na beira, eu até levantei da cama, mas ele errou. Eu te repreendo em nome de Jesus. Está sem temor hoje. E aí, irmãos, sabe o que Deus começou a falar comigo acerca disso? Parece besteira.
Cara, nós nos entusiasmamos. Nós nos entusiasmamos com o nosso time. Nós nos entusiasmamos com os feitos dos nossos filhos. Nós nos entusiasmamos quando a nossa esposa acerta. Brinquei hoje com a minha esposa, essa é minha esposa. E nós nos entusiasmamos com isso. Mas nós não conseguimos, parece que nós não conseguimos reconhecer quando Deus vem. E quando Deus faz aquele negócio que você não acredita e diz, cara, esse só pode ser Deus. Sabe quando você lê um negócio e você fala, não, minha capacidade não vai além disso. Sabe quando você vê uma situação, quantos de nós já ouvimos isso, irmãos? Ou quantos de nós já não dissemos isso? Não, irmão, eu não sei como. Não, você sabe como sim, foi Ele. Não, meu filho era para ter nascido morto, mas nasceu vivo. Não, aquela situação era para a morte, mas foi para a vida. É desse Deus que nós estamos falando, irmão. É desse Deus soberano que nós estamos falando. Abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo antes em Hebreus, capítulo 1. Aleluia! Aleluia! Olha o que o autor de Hebreus disse no versículo 3. O qual, sendo o brilho de sua glória, e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Agora abra comigo a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Santo é o teu nome, Jesus. Êxodo 20, no versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e o monte fumegante. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram, Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. E disse o Senhor a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, vistes que falei a voz do céu, não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Essa história que está contida em Êxodo capítulo 20, é muito conhecida. O povo sai da terra de Retifim e vai para caminho de Sinai. E eles acampam ali ao redor de Sinai. Acampam ao redor do Monte Sinai. E Deus dá uma ordem para Moisés e diz, Moisés, você vai preparar o povo por 2 dias. Vai santificar o povo, vai pedir que eles lavem as suas vestes. E no 3º dia, eu vou colocar limites, você vai colocar limites sobre os montes. E eles não devem tocar sobre os limites. Eles não devem tocar no monte, nem ultrapassar os limites, porque se eles tocarem no monte e ultrapassarem limites, eles morrerão. Eles morrerão, animais que tocarem o monte e ultrapassarem os limites morrerão. Então, Moisés por 2 dias faz isso, santifica o povo.
E no terceiro dia eles vão ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, e Deus começa a dar algumas instruções a Moisés. E o povo começa a perceber o relâmpago aparecer, o povo começa a perceber os trovões aparecendo, o povo começa a perceber o monte tremendo, a terra tremendo. E o povo percebe que não conseguiria suportar, e o povo começa a sentir algo dentro de si. E o povo diz: Moisés, não dá para nós. Fala você com Deus, porque se nós pararmos para ouvir a Deus, nós vamos morrer. E aí Moisés diz algo muito interessante. E eu queria parafrasear um pouquinho aqui o que Moisés disse. Moisés disse para o povo: ei, esse medo que vocês estão sentindo, não é esse medo que vocês precisam sentir. O Senhor está aqui, Deus está aqui, a presença gloriosa dEle está aqui. E Deus está se manifestando no monte para que o temor dEle seja aperfeiçoado em vocês. E Moisés diz algo a mais: o temor de Deus precisa ser aperfeiçoado em vocês para que vocês não pequem, para que vocês não errem, para que vocês não desobedeçam. Sabe o que eu aprendo aqui com Moisés, irmãos? Eu aprendo com essa frase de Moisés que o temor do Senhor é que aperfeiçoa a nossa santidade. A Bíblia diz que nós precisamos ser santo como Ele é santo. E talvez quando nós ouvimos isso na nossa mente, nós entramos em uma contradição lascada. Porque a Bíblia diz que não existe um dia em que nós não pecamos. E que todo aquele que diz que não peca é mentiroso. E isso começa a contradizer na nossa cabeça, isso começa a contradizer na nossa mentalidade. Mas o que eu aprendo aqui é que o que guarda a nossa santidade é o temor do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós tememos o Senhor, nós reconhecemos que Ele está sobre todas as dimensões e sobre todos os lugares a qual nós frequentamos. Quando nós conseguimos compreender o significado de temor do Senhor, nós entendemos que Deus está em todos os lugares ao qual nós frequentamos. Nós entendemos que toda a atmosfera é visitada por Ele. Toda a atmosfera Ele está, Ele se faz presente. E é por isso que nós precisamos ser justo. É por isso que nós precisamos ser santo. É por isso que nós precisamos caminhar em santidade em todos os lugares onde nós estamos. Por isso que a Bíblia nos ensina a ser santo, porque eu sou santo. Porque só pode ser santo, só alcança a santidade aquele que consegue compreender o peso e o valor dessa palavra chamada temor. Sabe o que significa temor no dicionário? Eu aprendi isso agora. Temor significa alarme. Temor nos alarma, temor nos demonstra, temor nos indica que o Senhor está no recinto. Quando nós tememos a Deus, nós denunciamos que Ele está ali. Quando nós tememos a Deus e entramos em um ambiente, o nosso corpo declara que Ele está ali. A nossa movimentação declara que Ele está ali. Sabe por que nós precisamos caminhar em justiça e retidão? Porque quando nós caminhamos em justiça e retidão, nós estamos dizendo para Ele: Pai, eu temo o Senhor. E é por temer o Senhor que as minhas ações são retas e justas. Por isso que o nome dEle é temido na Assembleia dos Santos. Por isso que o nome dEle é reverenciado por aqueles que o cercam, por aqueles que o adoram. É por esse motivo. Porque o temor do Senhor nos sinaliza. O temor do Senhor é um sinalizador que nos mostra, que faz com que nós tenhamos ações que demonstrem que nós reconhecemos que Ele está ali. E aí, no decorrer da história, você sabe o que acontece, irmãos? Vem comigo em Êxodo 32. No versículo 1 de Êxodo 32 diz assim: e quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reúne com Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés,
O homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos mais o que aconteceu com ele. Não sabemos se ele morreu, não sabemos se ele está vivo. Nós só sabemos que ele não aparece mais. Então o povo diz para Arão: Arão, faz para nós um Deus aí. Porque nós precisamos adorar a um Deus. Sabe o que o povo de Israel estava fazendo nesse tempo? O povo de Israel estava pegando toda a grandeza de Deus. Estava tentando simplificar, estava tentando demonstrar, criar alguma coisa que pudesse expressar, alguma coisa palpável, que pudesse exemplificar a grandeza de Deus. E sabe o que o povo faz em Êxodo 32? O povo pede para que Arão construa para eles um Deus para que eles pudessem adorar. Se você ler a história, você vai perceber que o povo queria adorar a Deus porque Deus tinha livrado eles da terra do Egito. E depois disso, Arão confirma isso e diz: não, é o nome de Deus mesmo, o nome de Deus vai ser exaltado porque Ele nos tirou da terra do Egito. Eles queriam adorar a Deus, eles entenderam que o que eles precisavam fazer era isso. Mas o que eles fazem naquele tempo, quando eles pedem para que seja construído um bezerro de ouro, eles reduzem a grandeza de Deus ao tamanho de um bezerro, a algo palpável, para que eles pudessem adorar a Deus que tinha os tirado da terra do Egito. E sabe, irmãos, o que eu vejo com isso? Que muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Muitas vezes nós fazemos do mesmo jeito. Confiamos no nosso dinheiro. Confiamos na nossa força, mas não confiamos na grandeza de Deus. Confiamos na força do nosso braço. Confiamos na nossa capacidade, confiamos no nosso intelecto. Mas não conseguimos reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Caminhamos por aí, muitas vezes dia e noite, se debatendo, porque nos faltam algumas coisas. Mas não conseguimos reconhecer que Deus continua soberano sobre todas as coisas, cuidando de cada detalhe. Cuidando de cada momento, para que não nos falte nada, para que não nos falte comida e para que não nos falte bebida. Para que não nos falte paz, para que não nos falte justiça, para que não nos falte alegria. Mas sabe por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós nos desconectamos do temor do Senhor. Nos desconectamos daquilo que Ele representa para nós. Nos desconectamos da pessoa de Deus. E por isso não tememos mais a Ele nos lugares onde nós estamos. E quando eu falo em temor, eu não estou falando apenas em temê-lo neste lugar onde nós estamos, mas eu falo em temê-lo em todos os lugares. Existem algumas atitudes que nós tomamos em que nós reduzimos a grandeza de Deus. E eu queria compartilhar isso com você. Abra comigo em Hebreus, capítulo 4. No versículo 13. Hebreus 4,13 diz assim: não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Irmãos, nós reduzimos a grandeza de Deus quando nós achamos que nós podemos nos comportar de qualquer forma, porque Ele não está vendo. Nós reduzimos a grandeza de Deus quando nós nos comportamos de uma maneira que nos comportamos de uma forma lá fora. E por que nós reduzimos a grandeza de Deus? Porque nós temos um discurso
muito tranquilo, de dizer, cara, Deus vai me perdoar. Ele é meu brother, ele é meu amigo. Só tem um problema, irmão, só é amigo de Deus aqueles que fazem a sua vontade. Somente aqueles que fazem a sua vontade são amigos de Deus. E nós permanecemos com esse discurso de, não, a sua misericórdia se renova a cada manhã, então eu peço perdão e está tudo bem. E de verdade, irmão, se você se arrepender dos seus maus caminhos, Ele vai te ouvir, vai te perdoar. Mas nós não podemos reduzir a grandeza de Deus de tal forma, ao ponto de achar que porque Ele é nosso Pai e nos ama, está tudo bem. Eu posso me comportar de qualquer forma, eu posso falar mal do meu irmão, eu posso trair minha esposa, eu posso falar mal do meu pastor, eu posso concordar com ele pela frente e discordar por ele de trás. Eu posso desonrar minha casa, eu posso desonrar meu ministério, eu posso desonrar as pessoas que caminham ao meu redor, que está tudo bem. Não tem problema. Porque os meus irmãos têm que me suportar na minha humanidade. Os meus irmãos têm que me suportar nas minhas fraquezas. Mas se nós olharmos bem, não é bem isso. Se nós olharmos bem, não para por aí. Se nós olharmos bem, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos ultrapassar a barreirinha. Nós precisamos subir de nível. Nós precisamos mergulhar mais fundo. Porque é isso que nós cantamos nas canções. Nós dizemos para Ele que nós queremos ir além. Nós dizemos para Ele que nós queremos conhecê-lo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, conhecê-lo sem temor não é possível. Porque você vai conhecer um Deus de uma forma superficial. Mas conhecer a Deus na sua intimidade, isso só é possível para aqueles que o temem. Conhecer a Deus na sua intimidade só é possível para aqueles que o temem. Nós vivemos dizendo por aí, irmãos, não, você precisa conhecer Deus como um pai e não apenas como um Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, isso só é possível quando você teme a Ele. Enquanto você não teme ao Senhor, enquanto as suas atitudes não demonstram, enquanto as tuas ações não demonstram que você teme a Ele, você não conhece um Deus como um pai. Você ainda continua conhecendo como Deus. Porque um filho não toma uma ação, porque ele não quer desagradar o seu pai. Irmãos, quantos de nós que honramos o nosso pai e a nossa mãe, quantos de nós muitas vezes temos vontade de fazer algumas coisas e não fazemos porque o nosso pai disse para nós não fazermos? E nós fazemos isso por quê? Porque nós aprendemos que nós precisamos honrar o nosso pai. Por quê? Para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Então, da mesma forma é para com Deus. Nós só conseguimos conhecê-lo intimamente a partir do momento que o temor do Senhor toma conta de nós. A partir do momento que o temor do Senhor toma conta da nossa vida, da nossa conduta. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nós não podemos ser duas pessoas. Nós não podemos ter duas personalidades. Nós não podemos andar por aí como se nós fôssemos bipolares. Em que aqui dentro nos comportamos de uma forma, mas lá nos comportamos de outra. Nós não podemos mais adorar a Deus no domingo e na segunda-feira profanar o seu santo nome. Porque se o Senhor é santo, todo lugar que Ele está é santo. E se todo lugar que Ele está é santo, nós precisamos reverenciá-lo com santidade. Amém? Então nós não podemos mais nos comportar de qualquer jeito. Pastor, mas você está dizendo que eu não posso mais errar. Eu não estou dizendo que você não pode mais errar. O que eu estou dizendo para você é que quando o temor do Senhor estiver sobre a sua vida, no momento em que você for errar, o seu conselheiro vai dizer para você, para, porque você vai profanar o nome do Senhor, e Ele não te gerou para isso.
Ah, se nós entendêssemos. Ah, se nós entendêssemos na quarta-feira, quando nós estamos cansados, sobrecarregados e sem vontade de cantar uma bela canção. Ah, se nós conseguíssemos compreender o que o Senhor está fazendo nesses dias, nós não perderíamos mais tempo com tais coisas. Nós não perderíamos mais tempo falando mal dos nossos irmãos. Nós não perderíamos mais tempo tentando ter aquilo que eles têm. Nós não perderíamos mais tempo tentando alcançar lugares que Deus nos separou para nós e nos separou para os outros. Nós não perderíamos mais tempo com ciúme. Nós não perderíamos mais tempo com dissensões, com facções. Nós não perderíamos mais tempo com tantas coisas que nós fazemos esses dias, pelo simples fato de que nós tememos aquele que criou o universo. Pelo simples fato de que nós tememos aquele que soprou vida sobre as nossas narinas. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus olhou para as estrelas e disse: ei, estrelas, fiquem dessa forma. Significa que Ele disse para a árvore: ei, produza. Disse para o mar: produza. Disse para a terra: produza. E a terra produziu pela palavra do seu poder. Deus olhou para mim e para você, te chamou pelo nome. E quando Ele nos chama pelo nome, Ele nos sopra a vida. E quando Ele nos chama pelo nome, Ele está dizendo: você, Leonardo, é responsável por algo na terra. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ah, que Deus é esse, irmão? É esse Deus que nós tememos. É esse Deus que nós devemos temer todos os dias da nossa vida. É esse Deus que nós devemos reverenciar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se no seu trabalho, se no lugar onde você está, as pessoas não te reconhecem, não importa. Continua fazendo. Continua fazendo, porque você não está fazendo para que alguém te reconheça. Você está fazendo para que o nome dele seja temido por aquilo que você faz. Você está fazendo para que o nome dele seja adorado pela sua atitude. Para de fazer para os outros reconhecer. Se você faz algo nessa casa, não faça mais para que nós, pastores dessa casa, te reconheça por alguma coisa. Não faça mais para que homens olhem para você. Não faça para que o teu nome seja conhecido. E eu estou dizendo isso com muito temor nessa noite. Mas faça para que você engrandeça o nome do Senhor. Seja produtivo e frutífero naquilo que você está fazendo. Ah, mas fala mal de mim. Continua. Filhos que caminham debaixo de temor não olham para nada, só olham para Ele. Filhos que são tomados pelo temor do Senhor não olham para as adversidades, olham para o alvo. Então, pelo amor do nome do Senhor, olhe para o alvo. Porque se você olhar para o alvo com temor, nada vai te parar. Pastor, mas eu estou meio sem fé. Não vai ter falta de fé, irmão. Pastor, mas eu não consigo parar de pecar. O temor do Senhor vai te fazer parar de pecar, sabe por quê? Porque você vai compreender que Ele está em todos os lugares onde você está. Você vai compreender que você está naquele lugar onde você diz: mas aqui só tem feiticeiro, aqui só tem homens que falam mal, aqui é a roda dos escarnecedores. Você está lá para praticar justiça. Você está lá para que o nome do Senhor seja conhecido. Aleluia! Ah, irmão, nós precisamos ir a um lugar maior. Nós precisamos ir para um nível maior. Não dá mais para entrar em lugares como esses e não transformar esses lugares. Não dá mais para entrar em grandes corporações e ser apenas mais um. Não dá mais para se assentar à mesa com pessoas e ser apenas mais um que está ouvindo e não vai conseguir dar direcionamento nenhum. Não dá mais para fazer de qualquer jeito. Nós precisamos ser aqueles que fazem e fazem com temor, fazem com excelência porque tem temor no nome do Senhor. Fazem com temor e excelência porque estão fazendo para Ele, estão produzindo para Ele.
Amém. Nós não podemos mais reduzir a grandeza de Deus, porque Deus é grande. Assim como nós cantamos na canção, porque Ele é grande. E todas as vezes que nós temos ações como essas que nós estamos conversando, nós reduzimos a grandeza de Deus porque achamos que Ele não vê. Porque no nosso baixo intelecto nós achamos que, não, Deus não está olhando para isso. Abra comigo Lucas capítulo 12. Ah, Senhor. Santo, 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 Santo. Lucas 12, no versículo 2 diz assim: porque não há nada encoberto que não será revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Porquanto tudo que está em trevas falastes será ouvido na luz, e o que nos quartos tiverdes falado, nos ouvidos, será proclamado nos telhados. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. O que Jesus está ensinando para os discípulos, por favor, preste atenção nisso. O que Jesus está ensinando para os discípulos é que nada fica encoberto. Sabe os dias que nós estamos vivendo, irmãos? Os dias que nós estamos vivendo são dias de exposição. São dias onde o Senhor está revelando aquilo que nós falamos. São dias onde o Senhor está revelando as nossas atitudes. São dias onde o Senhor está revelando o nosso coração. Entendo por que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso porque em algumas ministrações desse ano, o Senhor nos disse através dessa plataforma que Ele estava vindo com uma vara de medida. E quando o Senhor vem com uma vara de medida, a forma dele nos medir é nos expondo, para saber se as nossas medidas estão corretas ou não. O que o Senhor tem feito nessa casa, nesses dias, é que o Senhor tem nos colocado em um tempo de exposição, para que as nossas medidas sejam aferidas. São dias onde nós precisamos temer o nome do Senhor. São dias onde nós precisamos voltar para alguns lugares que nós não deveríamos ter saído. São dias onde nós precisamos voltar para a mesa para ensinar os nossos filhos. São dias onde nós precisamos voltar para o nosso quarto para jejuar e orar. São dias onde nós precisamos ser pessoas simples, que têm uma mensagem simples, mas que ele faz parte do contexto todo. São dias onde nós precisamos nos movimentar, não como homens e como mulheres covardes, mas precisamos nos movimentar de forma ousada, entendendo que Ele está regendo todas as nossas ações. Irmão, tudo que nós fazemos em oculto vai ser revelado. Tudo que nós fazemos em oculto vai ser revelado no público. Tudo que nós falamos no quarto vai ser revelado sobre os telhados. Foi isso que Jesus quis dizer aos discípulos. E Jesus disse assim: eu vou te mostrar a quem vocês devem temer. Eu vou mostrar para vocês a quem vocês precisam temer. Vocês precisam temer aquele que guarda a sua salvação. Vocês precisam temer aquele que guarda a sua salvação, aquele que guarda a sua vida, aquele que tem poder de lançar a sua vida no inferno.
A esse vocês precisam temer. Vocês não podem temer aqueles que ditam as leis, vocês precisam temer aquele que tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a nossa vida, irmão? Aquele que nos deu. Então a esse nós precisamos temer. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 50. Olha o que diz Salmo 50, do versículo 16 em diante. Mas os perversos, Deus diz: o que tens a fazer para declarar meus estatutos, ou para que pudesses tomar meu pacto na tua boca? Vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti. Quando viste um ladrão, então consentiste com ele, e foste cúmplice de adúlteros. Tu das tua boca para o mal, e a tua língua a tua língua porta o engano. Tu te assentas e falas contra o teu irmão, tu calunias o filho da tua própria mãe. Essas coisas tu fizeste e eu mantive o silêncio. Tu pensastes que eu estava junto de alguém como tu, mas eu te reprovarei, e os colocarei em ordem diante dos teus olhos. Considerai isto agora, vós que esqueceste de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços, e não haja ninguém para livrar. Quem quer que ofereça louvor me glorifica. Aquele que ordena a sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Nós reduzimos a grandeza de Deus quando nós presumimos que nós somos amigos dele, está tudo bem. Quando nós compactuamos com o adultério e achamos que está tudo bem. Quando nós compactuamos com alguém que está em falatório e achamos que está tudo bem. E talvez você me veja pregando e presuma na sua cabeça que isso para mim é fácil. Irmãos, não é. Todos os dias da minha vida é uma guerra. Todos os dias da nossa vida nós enfrentamos uma guerra, lutando contra nós mesmos. Todos os dias da nossa vida são guerras que nós lutamos contra nós mesmos, para que nós possamos ter ações que agradam a Ele. Então não tem mais a possibilidade de nós caminharmos de qualquer jeito. Não tem mais a possibilidade de nós fazermos de qualquer forma para Ele. Nós diminuímos a grandeza de Deus quando nós presumimos que nós podemos agir de qualquer forma e está tudo bem. Nós diminuímos a grandeza de Deus quando nós temos atitudes como se Deus não estivesse no ambiente. E sabe por que nós precisamos ter temor do Senhor? Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías capítulo 33. Isaías 33, versículo 6 diz: e sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de seus tempos, e força de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7. No versículo 1. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Agora abra comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 34.
Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 42. E esse é um capítulo que todo aquele que é do Mevan gosta de ler. Atos capítulo 2. Eu falei 42? Atos 2. Dos versículos 42 ao 47, olha o que está escrito. Você conhece esse texto de cabo a rabo, irmão? Se você não conhecer, você não é do Mevan. Brincadeira. Atos 2, versículo 42 diz assim: E eles continuam firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E sobrevinha sobre eles pleno temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. E perseverando todos os dias, concordemente no templo, e partindo pão em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja dos que estavam sendo salvos. Me diz uma coisa, foi só eu que um dia disse, cara, quando que nós vamos chegar nesse lugar? Foi só eu, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós estávamos em uma reunião de pastores e líderes aqui um dia, e o pastor Isaías abriu esse texto. E aí eu comecei a ler, comecei a dar uma viajada. Confesso para vocês que eu prestei atenção no que ele estava dizendo, mas eu dei uma viajada. E aí Deus me fez fixar em uma versão. Eu quero abrir uma outra versão aqui. Essa minha versão está um pouquinho diferente. Aleluia. O nome dele precisa ser exaltado em nosso meio. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Aí sabe o que eu comecei a aprender com Deus naquele dia? Deus começou a falar comigo e falou assim, cara, sabe por que é tão difícil? Deus fala cara comigo. Cara, sabe por que é tão difícil? Sabe quando que vai ser construído esse lugar? Quando na alma de cada um haver pleno temor. Sabe o que isso significa? Quando nós entendermos que o fato de nós estarmos aqui como família é para que o nome dele seja engrandecido em todos os aspectos, em todas as atmosferas, em tudo que nós fazemos. Então, se nós abençoamos o nosso irmão, é para que o nome de Deus seja glorificado. Se nós guardamos o coração do nosso irmão, é para que o nome de Deus seja glorificado. Se nós suportamos o nosso irmão em amor, aquele pecador desgraçado, é para que o nome de Deus seja glorificado. Se nós nos deparamos com uma fofoca, guardamos o nosso coração e guardamos os irmãos envolvidos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós só seremos unânimes quando no nosso coração, na nossa alma, existir pleno temor do Senhor. Nesse dia nós não vamos repartir para que nós nos tornemos conhecidos. Nesse dia nós não vamos ofertar para que o pastor veja eu ofertando. Nesse dia eu não vou devolver o meu dízimo para que o meu seja o maior da casa e sustente toda a igreja. Nesse dia eu não vou cantar o melhor louvor para que eu seja conhecido como o melhor ministro do dia. Eu não vou liberar a melhor mensagem para que eu seja o melhor pregador, mas eu vou fazer isso para que o nome dele seja reconhecido. Sabe por que aquela igreja encontrava graça, irmãos? Sabe por que aquela igreja ia acrescentando, as pessoas iam se achegando? Sabe por que milhares e milhares de almas se convertiam ao nome do Senhor? Porque na alma de cada um havia pleno temor. Sabe por que as pessoas colocavam as pessoas para que a sombra de Pedro se projetasse? E para que pessoas fossem curadas? Porque Deus sabia que eles não iriam se vangloriar em momento algum se isso acontecesse. Sabe por que a maior porção do Espírito Santo foi derramada naquele dia?
Porque Deus sabia que eles não sairiam falando, está vendo o nome da nossa igreja? É só aqui que o Espírito Santo se manifesta, você precisa vir para cá. Porque na alma de cada um deles havia pleno temor. Mas sabe qual foi a minha pergunta? Nesse dia, quando eu me deparei com esse texto. Eu falei assim, Deus, se o Senhor fizer isso conosco, o que nós vamos fazer com a Tua glória? Sabe qual foi a pergunta que eu fiz para Deus quando eu saí daquela conferência que eu compartilhei com você? A minha pergunta para Deus foi, Deus, qual foi o dia que eu roubei a Tua glória? Qual foi o dia que eu roubei a Tua glória para mim? E irmãos, nós fazemos isso muitas vezes. Muitas vezes nós roubamos a glória de Deus por aquilo que fazemos. Muitas vezes nós assentamos com pessoas para dizer que nós estamos cuidando delas. Porque nós somos alguém, porque nós podemos, porque nós somos o detentor da verdade. Não, eu orei e a pessoa foi curada. Eu orei e alguma coisa aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, se não for a glória e a misericórdia dele, nada acontece, irmão. Se não fosse ele na tua vida, você não teria poder algum. Se não fosse ele sobre a tua vida, você não teria vida. Se não fosse ele, você não teria sentido. Se não fosse ele, não teria razão. Se não fosse ele, você não suportaria. Então precisa ser por ele, para ele. Precisa vir dele. Nós precisamos adquirir esse temor do Senhor. Nós precisamos voltar para esse lugar nesses dias, irmãos. Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor de novo. Nós precisamos nos arrepender do nosso mau caminho. E esse não pode ser um motivo de luto, esse precisa ser um motivo de festa e de alegria. Esse não pode ser um momento onde a congregação fica em silêncio, precisa ser um momento onde a congregação faz o maior barulho que possa existir, sabe por quê? Porque quando nós nos arrependemos de verdade, dentro de nós existe um grito absurdo. Porque nós profanamos o nome do Senhor. Nós profanamos aquilo que Ele disse que é santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa casa recebeu algo da parte de Deus nos últimos dias. De que o nome de Deus seria conhecido por essa casa. O nome de Deus seria conhecido por aqui. E seria conhecido por aqui, sabe por quê? Deus não disse isso à toa, irmãos. Deus disse isso porque nesse lugar vão se reunir homens e mulheres que temem o nome do Senhor. Porque nesse lugar se reúnem homens e mulheres que temem o nome dEle. Homens e mulheres que não roubam a glória dEle, mas homens e mulheres que devolvem a Ele aquilo que é dEle. Homens e mulheres que não se vangloriam, mas que gritam pela mesma espada. Homens e mulheres que não se vangloriam, mas que gritam pela mesma bandeira. Homens e mulheres que quando se deparam com o Senhor, se prostram automaticamente, porque nada permanece de pé diante da sua grandeza. Homens e mulheres que dobram os seus joelhos. Homens e mulheres que confessam com a sua língua que Ele é santo. Porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque Ele faz com que todas as coisas permaneçam em ordem pela palavra do seu poder. E o Senhor está dizendo algo para nós nessa noite. O Senhor está dizendo para nós, as coisas precisam voltar para o seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, as coisas na sua casa precisam ser colocadas em ordem. O seu casamento precisa ser colocado em ordem. A educação com seus filhos precisam ser colocadas em ordem. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Mas só é possível ouvir a voz do Senhor quando nós temos o temor por aquilo que Ele está dizendo. Quando nós temos o temor por aquele que está liberando a palavra. Quando nós temos o temor por aquele que está sentenciando sobre a nossa vida. E vou dizer de novo para você, não pense porque eu estou aqui que para mim é fácil, não é, irmão. Mas existe uma coisa que o Senhor tem me ensinado nesses dias.
E uma coisa que o Senhor tem me ensinado nesses dias é reconhecer tudo o que Ele faz. Eu me assentei com os meus filhos à mesa essa semana. E nós estávamos aprendendo sobre a criação. E eu estava contando para eles que todas as coisas tinham sido feitas por Deus. E na inocência de uma criança, os meus filhos começaram a perguntar para mim: mas pai, Deus fez isso? Deus fez isso? Eu disse: é, filho, Deus fez. Mas quem que deu o nome para tal coisa? Quem que deu o nome para isso? E naquele momento eu comecei a perceber na vida dos meus filhos o temor do Senhor entrando. Porque quando você tem conhecimento de que Ele faz todas as coisas, você começa a temer porque você entende que tudo é santo. Porque se Ele é santo, tudo que Ele fez é santo. Então nós precisamos preservar a santidade de Deus. E sabe como que nós preservamos? Com temor. Sabe quando que nós guardamos a criação? Quando nós temos temor. Nós guardamos a criação por isso. Nós guardamos a criação porque nós temos temor do Senhor e nós entendemos que tudo que Ele fez é santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que você precisa amar o teu irmão? Por mais que ele seja diferente de você, você precisa amar ele porque ele é santo, porque quem o criou é santo. E porque você é um homem e uma mulher que detém o temor do Senhor dentro de você. Aleluia! O temor do Senhor é um profundo respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir a Ele o mais elevado lugar de honra em sua vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio de sua presença e palavra. É as dores, é adorar apenas a Deus com louvor, apaixonado e ações de graças contínua. É honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. É amar o que Ele ama, é honrar o que Ele honra e detestar o que Ele detesta. É por isso que nós saímos do nosso banco e viemos aqui e devolvemos o nosso dízimo, porque nós amamos o que Ele ama. É por isso que nós guardamos o nosso irmão, porque nós amamos o que Ele ama. É por isso que quando nós nos reunimos aqui, nós honramos a Jesus, porque nós honramos a quem Ele honra. É por isso que nós somos contra tudo aquilo que se diz respeito, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, porque nós detestamos o que Ele detesta. É por isso que nós pregamos sim contra o aborto, é por isso que nós pregamos sim contra a homossexualidade, é por isso que nós pregamos sim contra o adultério. Ah, mas vocês são modinhas. Não, nós detestamos o que Ele detesta. Ah, nós detestamos o que Ele detesta. Se nós entendermos nessa noite o que é temor, irmãos, nós não vamos mais caminhar de qualquer forma. Nós vamos amar o que Ele ama, nós vamos honrar o que Ele honra, nós vamos detestar o que Ele detesta. Sabe qual é a dificuldade que nós temos? Se a tua dificuldade é de amar o seu irmão, nessa noite você vai entender o que é amar o seu irmão, porque você vai amar aquilo que ele ama. Léo, eu te amo porque Deus te amou primeiro. Mas amar o Léo é fácil, ele é meu amigo. Mas amar aquilo que é diferente, eu só amo porque Deus ama, e isso me basta. Eu suporto porque Deus suporta, e isso me basta. Eu corrijo porque Deus corrige, e isso me basta. Nós temos dificuldades com dízimos e com ofertas porque nós não entendemos o significado de honra. Nós temos dificuldades com as finanças porque nós não entendemos o princípio da honra. Nós não aprendemos o que é temor e por isso nós não conseguimos honrar. Mas se nessa noite nós entendermos o que significa temor, nós automaticamente entendemos o que é honra. Porque durante toda a trajetória de Jesus na terra, Ele guardou as leis que estavam descritas. Ele cumpriu com todas elas. Ele disse: eu não vim para descumprir, eu vim para cumprir. Sabe o que Jesus estava fazendo? Honrando aquilo que Ele honra.
Ah, mas por que Jesus amou a prostituta? Por que Jesus amou o cobrador de impostos? Ele amou porque Ele ama. Nós precisamos ser filhos habilitados pelo temor do Senhor, para servir a criação, para que o seu nome seja reverenciado. Que o Senhor nos tome de tal forma e que nós sejamos tomados de pleno temor. Sabe qual é o significado da palavra pleno, irmão? Pleno é todo. Não é um temor pela metade. Não é um temor de qualquer forma. Não é um temor de qualquer maneira. Não é um temor que é um dia sim, um dia não. Um temor pleno é um temor de todos os dias. Todos os dias. É um temor que quando você dorme, você sabe que Ele está ali. Quando você acorda, você sabe que Ele está ali. É um temor que quando você está tomando café, você sabe que Ele está ali. Quando você está almoçando, você sabe que Ele está ali. Quando você está no semáforo do trânsito, você sabe que Ele está ali. Quando você está caminhando e quando alguém te persegue, você sabe que Ele está ali. Quando você está em um lugar e parece que você está no inferno, você sabe que Ele continua ali. Isso é temor. Temor é saber que você não pode tomar qualquer ação, mas que você precisa examinar a sua ação para saber se está de acordo com aquilo que Ele disse. Se coloque de pé.